Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um vídeo aqui do meu canal. E o tema que eu trouxe hoje é: você não está cansado, você está sobrecarregado emocionalmente. Então me diz, se você já teve a sensação de acordar cansado, exausto, mesmo depois de ter tido uma boa noite de sono, aquela noite que você dorme 8 horinhas ali, 9 horinhas top. Só que aí você tira férias, você descansa mais e você volta exatamente do mesmo jeito. Ou melhor, até pior, fala, eu preciso de férias das minhas férias. Você volta sem energia, você volta sem entusiasmo, você volta sem vontade. Durante muito tempo eu achava que cansaço era apenas falta de descanso. Mas a verdade é que não existe só o seu cansaço físico, existe o seu cansaço emocional, existe o cansaço da sua mente. Nem todo cansaço que existe é físico. Existe o cansaço das emoções, e esse é muito mais difícil de você perceber, porque ele não aparece de um dia para o outro, ele não aparece num exame de sangue que você faz. Esse cansaço, ele não vai aparecer num ultrassom, numa ressonância magnética, ele aparece na forma como você lida com a sua vida. Quando você começa a perder a paciência por qualquer coisa. E aí você não vê que o seu corpo tá pedindo. É tipo o burnout. É aquilo que tá te sobrecarregando. Você começa a perder a paciência com qualquer coisa. Você fica irritado com qualquer pessoa. Você começa a esquecer dos seus compromissos. Você tem dificuldade de focar, de se concentrar. Você sente que a sua cabeça, ela nunca para. E mesmo quando finalmente você tem aquele momento, aquela pausa livre no seu dia, você não consegue relaxar. A sua mente começa a achar um monte de coisa para fazer. E aí você tá ali, até sentado, no sofá, coloca um filme, só que a sua mente, ela continua trabalhando, continua pensando num monte de coisa, pensando no problema do trabalho de ontem, pensando no problema da semana passada, do que pode acontecer amanhã, ansiedade, excesso de futuro, ou então depressão, excesso de passado, a sua mente tá muito para lá ou muito para cá. Aí você fica pensando na resposta que aquela pessoa não te deu e você tá esperando, no que você vai dizer para fulano. Só que aí a sua mente não desconecta. Você pode até estar com o corpo ali, paradinho. Só que é como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedra, pesadíssima nas suas costas. E isso pesa. E todos os dias alguém coloca mais uma pedra dentro dessa mochila. E aí isso pesa mais. O que é isso? É uma preocupação, é uma cobrança, é uma culpa, é uma expectativa, é um excesso, é aquele peso, é uma comparação. É um peso que ele é emocional, ele não é físico. Não adianta você dormir. Óbvio que dormir é necessário, o descanso físico, ele é necessário, mas aqui eu tô falando com você do emocional. Porque tem um momento em que você não vai mais perceber o peso dessa mochila. Você vai apenas aprender a viver com ela. E é aí que entra o perigo. Porque você já tá aqui assim, no limite, mas você não percebe. É quando todo esse cansaço, ele vira preocupação. É quando todo esse cansaço vira uma doença. E aí vira uma ansiedade, vira uma pressão alta. E você começa a acreditar que isso é normal. Só que não é normal. Não é normal viver exausto. Não é normal você viver cansado. Não é normal você viver acelerado. O nosso cérebro, ele não foi criado para estar em estado de alerta o tempo todo com o cortisol ativado. Imagina os nossos ancestrais, os animais selvagens. Eu fui para a África, eu vi os animais lá com o coração acelerado. Eles vivem assim preocupados, sabe? A todo momento, coração acelerado, respiração que muda, ofegante, os músculos sempre preparados para correr. E aí depois que o perigo passa, o corpo volta para o equilíbrio. Só que o problema é que hoje o perigo, ele não é um animal selvagem, não é quem vai te caçar. O problema e o perigo de hoje é um e-mail, é uma cobrança, é uma mensagem do WhatsApp, é uma dívida, uma mensagem talvez que não teve resposta, uma comparação que você faz nas redes sociais. São pequenos detalhes do seu dia, uma expectativa que você mesmo colocou em cima de você. E aí o seu cérebro, ele reage quase que de forma automática já. Modo luta ou fuga, cortisol nas alturas. E aí o seu sistema nervoso, ele permanece o quê? Alterado, produzindo hormônios de estresse, mantendo o seu corpo preparado para fugir, para aquela ameaça, que nunca termina, porque está sempre chegando. Então para e pensa comigo, como que alguém consegue descansar de verdade vivendo nesse estado? Trazendo dos animais um fato muito curioso, a girafa, elas conseguem deitar e sentar, mas elas dormem em pé.
Porque se elas estiverem deitadas, não dá tempo dela correr de um leão. Mas você não tá na selva. E por que você precisa viver dessa forma? Como que alguém consegue viver de verdade nesse estado? Não consegue. Por isso que muita gente diz, eu durmo 8 horas e eu continuo exausta. Porque dormir vai recuperar o meu corpo. Mas dormir nem sempre vai recuperar uma mente que nunca desacelera. Dormir vai recuperar o seu corpo físico. É necessário. Só que talvez o que você precise é exatamente desacelerar a sua mente. Você não precisa de mais horas de sono, mais horas na cama. Até porque se você passar do tempo de sono, você vai acordar mais cansado. Talvez o que você precisa é de menos aceleração, de menos hiperestimulação, menos o peso daquela mochila que está nas suas costas e você já se acostumou. E aí você está igual uma panela de pressão prestes a explodir e não percebe. Você carrega aquela necessidade de ser perfeito, de corresponder às expectativas, de provar o seu valor a todo tempo para as pessoas, no trabalho. E isso esgota. Porque isso esgota qualquer ser humano. Isso esgota. E tem uma frase que eu amo, que é: as pessoas, elas não se afogam porque elas entram na água. Elas se afogam porque elas permanecem tempo demais sem conseguir respirar. Você não vai se afogar se você ficar um pouquinho debaixo d'água e sair. Você vai se afogar se você ficar lá e resolver não sair mais. E a vida é igual. O problema não é o e-mail, não é a mensagem, não é ter desafios. O problema é você viver sem espaço para respirar emocionalmente, sem tempos de pausa, sem momentos de silêncio, sem presença. Sem presença você vive ansioso, pensando no futuro, ou depressivo, pensando no passado, apático. Você precisa de presença, você precisa de pausas no seu dia. Você precisa desacelerar. E o que chama mais atenção é que a maioria das pessoas acha que a solução para isso é produzir mais, é ser mais eficiente, é organizar melhor a agenda e lotar ela mais de coisas, é ser mais produtivo, é comprar um novo planner. Mas muitas vezes o que falta não é nem a organização, o que falta é a conexão consigo mesmo. Porque você pode ter uma agenda perfeita, super alinhada e continuar completamente distante de quem você é, desconectado do aqui e do agora. E às vezes você está tentando fazer isso da forma errada, porque o seu cansaço ele é emocional. E você acha que o cansaço emocional é falta de produtividade, só que ele não é. Na maioria das vezes não é. E você não precisa aprender apenas a fazer mais, a ser mais. Você precisa aprender a sentir mais, a respirar mais, a estar mais presente, a observar os pensamentos que vêm, observar todos os pensamentos que passam na sua mente, a desacelerar o corpo para que a sua mente também desacelere. É isso que você precisa, porque o nosso corpo ele não foi criado para viver em estado de alerta. Igual eu falei, a gente não está na selva, a gente não está lá. Então a gente não precisa viver assim. Hoje a gente tem sim uma hiperestimulação, tudo acontece a todo instante, tudo é muito rápido. Mas não é por isso que você precisa esperar chegar no limite de um burnout para que você resolva desacelerar e mudar seus hábitos. Para que você resolva que você precisa respirar mais. A sua paz, ela não aparece quando esses problemas da sua vida acabarem, porque eles nunca vão acabar. Os desafios, eles estão a todo instante. Essa paz, ela só aparece quando você aprende a responder para os problemas de maneira diferente. Só que essa paz, ela nasce de dentro, não de fora. É a mudança interior que muda o lado de fora. Eu sempre falo isso. Primeiro a mudança ela acontece dentro. E às vezes você fica esperando que as circunstâncias melhorem para você começar a sentir paz. Só que o caminho, na verdade, ele é o contrário. Primeiro você precisa cultivar essa paz, para então você atravessar melhor esses problemas, essas dificuldades, momentos desafiadores. Foi exatamente isso que transformou a minha vida, porque eu descobri que alguns minutos de presença diários que eu tenho, 5 minutos na hora que eu acordo, 5 minutos antes de dormir, no momento que eu estou praticando exercício, algum momento de presença durante o meu dia, alguns momentos de respirações fazem muita diferença. Fazem muito mais diferença do que tirar umas férias para descansar. Você também precisa das férias, mas o que faz diferença é o dia a dia, as suas pequenas pausas, suas respirações conscientes, sua meditação, o seu silêncio, para você se ouvir, senão você não se escuta. Momentos para você lembrar que não existe só a correria do dia a dia, existe respirar. Viver não é apenas cumprir metas e dar check. Viver é conseguir sentir o momento enquanto ele acontece, é estar presente de verdade. Então eu queria terminar esse vídeo aqui deixando uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você descansou?
descansou de verdade? Me responde aqui nos comentários. Sem pegar o celular, sem pegar no celular, sem pensar em trabalho, sem sentir culpa por estar parado, por estar apenas descansando, sem precisar produzir. Talvez faça muito tempo. E talvez seja exatamente por isso que você está tão cansado. Percebe? Então, se essa mensagem fez sentido para você, não deixa de curtir, de comentar, me responder aqui quanto tempo faz. Eu espero que você decida desacelerar no dia de hoje, que você decida pausar e respirar. Então envia esse vídeo para quem também precisa desacelerar e pausar. E se você sente que você vive acelerado, ansioso, com dificuldade para desligar a sua mente, que você está precisando buscar encontrar um equilíbrio, eu vou te fazer um convite muito especial. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque o Desacelere-se, que é meu curso de meditação, ele nasceu justamente porque eu percebi que eu precisava de umas pausas. Pausas no meu dia. E pequenas pausas, não precisava de muito tempo. Eu precisava somente de um espaço para respirar. E foi muito disso que nasceu o Desacelere-se. Foi aquilo que mudou a minha vida e eu trago para você. Porque lá dentro você encontra práticas guiadas de meditação. Práticas de respirações também guiadas por mim. Práticas para presença, técnicas para reduzir a sua ansiedade. Técnicas para te ajudar a acalmar o sistema nervoso e criar uma rotina de autocuidado que cabe dentro da sua rotina do dia a dia. Que não é sobre fugir da realidade, é sobre aprender a viver a realidade com leveza, com clareza e com equilíbrio. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e a gente se vê na próxima quarta.